Olá, bom dia a todos. É com imensa satisfação que estamos dando início a mais um painel tributário da CCA Bernardon. Eu me chamo Maurício Voltes dos Santos, vou tratar aqui dos assuntos referentes à legislação tributária federal e na sequência o colega Luiz Antônio vai tratar com relação à legislação estadual no que diz respeito ao ICMS. Bem, nessa última semana, o que teve de alteração na legislação tributária que impacta as pessoas jurídicas é no que diz respeito ao PIS e COFINS, especificadamente as operações com sucatas. Principalmente aquelas pessoas jurídicas que apuram o imposto de renda com base no lucro real. Isto porque, com base lá na Lei 11.196, as vendas de sucatas destinadas a empresas que apuram o imposto de renda com base no lucro real, elas eram suspensas do PIS e da COFINS. Com isto, os adquirentes, as pessoas jurídicas do lucro real, ao adquirirem sucatas, embora sejam insumos para elas não poderiam apropriar créditos sobre essas aquisições em razão dessas operações estarem suspensas da incidência do PIS e da COFINS. Agora, nessa última semana, o governo publicou a lei de número 15.394, a qual alterou a lei 11.196 e alterou a condição de suspensão do PIS e COFINS para isenção do PIS e COFINS sobre as operações de venda com sucatas. Com isso, então, agora as pessoas jurídicas que apuram imposto de renda com base no lucro real, ao adquirirem sucatas a serem utilizadas como insumo na produção de bens destinados à venda ou de serviços, elas poderão apropriar créditos de PIS e COFINS sobre essas aquisições. Isto porque o governo alterou o benefício de suspensão para isenção. Isto o governo alterou em razão de uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual julgou como inconstitucional lá os artigos 47 e 48 da Lei 11.196. Então, portanto, agora o governo está adaptando a legislação com base nesse novo entendimento do STF. Outra questão também não diz respeito à alteração na legislação tributária federal. Na verdade, trata-se de um esclarecimento que a Receita Federal trouxe em uma solução de consulta, é no que diz respeito ao preenchimento da DIRB, que é a declaração de incentivos, benefícios e imunidades de natureza tributária. Semana passada, a Receita Federal publicou a solução de consulta de número 66, a qual diz que os créditos presumidos, objetos de declaração na DIRB, eles devem ser informados naquele período no qual o contribuinte escriturou o crédito na sua EFD contribuição, e não quando ele, de fato, utilizou aquele crédito para compensar ou ressarcir. Então, aquelas empresas que estão obrigadas a declarar lá os seus créditos presumidos de PIS e COFINS na DIRB, como por exemplo aqueles que estão relacionados lá no anexo único da Instrução Normativa de número 2198, eles devem prestar essas informações naquele período de apuração do qual os créditos foram escriturados e não utilizados. Então, com relação à parte federal, seriam as informações que gostaríamos de transmitir aos senhores. E agora eu passo a palavra para o colega Luiz Antônio, que vai tratar dos assuntos relacionados à parte do ICMS. Eu desejo a todos uma ótima semana e um abraço. Bom dia a todos. Hoje vamos tratar de alterações vinculadas ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, divulgadas na semana passada. Temos uma pauta com vedação do talão de produtor, apuração semestral do agregar carnes, que é um crédito presumido concedido aos frigoríficos, diferimento parcial do ICMS, medicamentos em bonificação e outras alterações. Começando com os produtores rurais, foi divulgada a notícia no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul em 23 de abril, reforçando a informação de que, a partir de 1º de maio de 2026,
o talão de produtor, nota fiscal em papel, não pode mais ser utilizado no estado do Rio Grande do Sul. Todos os produtores rurais ficam obrigados a emitir nota fiscal eletrônica. A documentação eletrônica já era obrigatória desde janeiro para os mais de 800 mil produtores rurais gaúchos. No entanto, a Receita Estadual havia autorizado que talões já impressos pudessem seguir sendo utilizados até abril. A partir de maio, transações sem nota fiscal eletrônica configurarão descumprimento da legislação tributária. A medida segue norma do CONFAS e está sendo implementada em outros estados. A modernização traz mais agilidade e segurança na emissão de notas, reduzindo burocracia e evitando o risco de perda de documentos, além de antecipar a realidade após a reforma tributária. A alternativa recomendada pela Secretaria da Fazenda do Estado é o aplicativo Nota Fiscal Fácil, disponível gratuitamente para celulares e com funcionalidades offline para uso no campo. Em 4 meses, o número de produtores cadastrados cresceu de 64,6%, totalizando 214.800 usuários. Em termos de alterações no regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Fazenda também divulgou informações sobre 5 decretos que concedem crédito presumido de ICMS aos contribuintes excluídos do Simples Nacional em substituição aos créditos efetivos, de forma que resulte em tributação equivalente a 7% do valor das operações ou prestações tributadas. Autoriza, no período de 1º de junho de 2026 a 31 de maio de 2031, que o crédito presumido concedido aos estabelecimentos abatedores de gado, vacum, ovino e bufalino, integrantes do programa Agregar RS Carnes, tenha o valor limite para apropriação apurado semestralmente, considerando os períodos de apuração de junho a novembro e de dezembro a maio do próximo ano. Prevê diferimento parcial do imposto devido que exceda 7% do valor da operação nas saídas internas de painéis de partículas de madeira, o MDP, e de painéis de média densidade, o MDF, de produção própria da indústria, destinados à fabricação de móveis, esquadrias de madeira e pisos laminados. Revoga a exigência de pagamento antecipado do ICMS na entrada de produtos farmacêuticos a título de bonificação em estabelecimento varejista. Revoga também a hipótese de suspensão da substituição tributária nas saídas internas desses produtos a título de bonificação com ajustes técnicos. Prorroga até 31 de dezembro de 2026 a redução da base de cálculo do ICMS nas saídas internas de areia lavada ou não. Também tivemos 2 novas normativas publicadas na semana passada. Uma tratando da modificação do procedimento de recebimento de cheques no recolhimento de receitas estaduais pelo Banrisul, e outra que procede alteração na tabela de códigos para pagamento do imposto declarado na declaração de substituição tributária, diferencial de alíquota e antecipação, a chamada DSTDA do Simples Nacional. Essas foram as principais atualizações tributárias estaduais dos últimos dias. Para outras informações importantes, igualmente, inclusive das áreas federal e previdenciária, você pode acessar o boletim informativo divulgado ontem no site da CCA Bernardon, www.cca.com.br. Você também pode acessar calendários e obrigações, circulares e notícias da área tributária. Fiquem agora com o colega André, que comentará as alterações na área previdenciária. Agradecemos a audiência e desejamos a todos um bom dia, uma ótima semana e até o painel
tributário da CCA da próxima semana. Bom dia a todos. Como tem sido nas últimas semanas, temos mais novidades em relação à contribuição rural. Desta vez, diante do fato do segurado especial ter sido excluído dos efeitos da redução dos incentivos fiscais de que trata a Lei Complementar 224 de 2025, a Receita Federal do Brasil instituiu uma declaração que o adquirente subrogado nas obrigações do Fundo Rural deverá exigir do produtor rural enquadrado na categoria de segurado especial para justamente distingui-los dos demais produtores rurais pessoas físicas. Ou seja, como a alíquota do Fundo Rural do segurado especial manteve-se inalterada em 1,5% e a do produtor rural pessoa física foi aumentada para 1,63%, o mesmo deverá informar a empresa adquirente sobre a sua condição de segurado especial, fornecendo-lhe a declaração instituída pela Receita Federal através da Instrução Normativa número 2321. Por fim, destacamos que, através da solução de consulta COSIT número 57, a Receita Federal do Brasil esclareceu que as informações de plano de saúde dos empregados da entidade contratante devem ser por esta declaradas no E-Social. O mesmo entendimento aplica-se no tocante às empresas patrocinadoras, que devem informar no E-Social as informações referentes a seus empregados. Já as informações de planos de saúde dos beneficiários sem vínculo empregatício devem constar em DMED apresentada pela operadora do plano de saúde, OPP. Concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje, desejando uma ótima semana e parabenizando a todos pelo Dia do Trabalhador.